Nós estamos iniciando novamente aí uma disputa política e no momento estão disputando Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Aldo Rebelo. Pelo menos até agora são essas as pré-candidaturas lançadas. Eu sempre gostei muito do grupo Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro fez um bom governo, principalmente na área da economia, e deixou todas as estatais dando lucro no final, que ao contrário desse governo atual, que todas as estatais estão dando prejuízos, os Correios estão quase falindo por conta das ingerências do governo Lula. No entanto, eu acredito que o governo do Jair Bolsonaro, no mandato passado, seria muito melhor se não tivesse sido atrapalhado pelos filhos. Flávio Bolsonaro tinha contra si acusações muito sérias. E eu acredito que o STF tenha, durante todo o tempo do governo Bolsonaro, pegado essas acusações contra o Flávio, colocado debaixo do braço, e todas as vezes que Jair Bolsonaro ia tomar uma atitude boa para o país, e o STF não queria que o Jair Bolsonaro fizesse um bom governo, mas todas as vezes que o Jair Bolsonaro ia tomar uma atitude boa para a melhora do país, eu imagino que alguém do STF ligava para o próprio Jair Bolsonaro e fazia alguma pressão dizendo que tinha o filho de Jair Bolsonaro nas mãos. E a gente percebe durante o governo de Jair Bolsonaro que muitas vezes ele recuou em decisões que ia tomar, dando uma impressão de que tinha alguma força contrária, puxando, não deixando que ele exercesse livremente o seu mandato. Agora nós estamos aí com o próprio Flávio, candidato. E eu acho que a situação melhor do que o governo Lula seria, claro, sem dúvida. Lula está destruindo o país. No entanto, o próprio Flávio na presidência poderia fazer com que o STF agora fizesse chantagens contra o próprio. E mesmo que fosse o Eduardo Bolsonaro o candidato, que eu acho que seria até mais apropriado do que o Flávio, o STF poderia fazer chantagens com relação ao irmão e agora com relação ao pai também, para que ele não fizesse um bom governo. O Zema está sendo achincalhado, mas tirando essa polarização Lula-Bolsonaro, eu acredito que o melhor candidato que tem na disputa da presidência é o Romeu Zema. Por quê? Porque o Romeu Zema, ele não tem... Primeiro, ele é um empresário bem-sucedido, não tem necessidade nem mesmo de salário do governo. Possivelmente não teria essas ambições
que tem o Lula, e eu imagino que ele faria um bom governo, porque em Minas Gerais ele, de uma certa forma, ele foi o Jair Bolsonaro de Minas Gerais, porque antes era aquela polarização PT, PSDB em Minas, e que fez com que Minas ficasse com uma dívida enorme diante da União. Romeu Zema chegou e começou a equilibrar as contas de Minas Gerais, o que possivelmente faria também com relação ao Brasil. Um governo de rabo preso é muito ruim. Então hoje, se tiver que optar entre Lula e Flávio Bolsonaro, eu sou Flávio Bolsonaro com toda certeza. Mas se o Zema começar a crescer nas pesquisas e tiver a chance de ser o presidente da República, eu acredito que seja melhor. Estão falando em colocar Michele no lugar do Flávio. Eu acho que Michele também não é uma boa opção, porque se ela tiver um compromisso intenso que deveria ter com o marido, eles vão chantageá-la usando o marido. E se não tiver, aí nesse caso ela não teria condição moral de dirigir a nação, porque estaria simplesmente usando o nome e a família Bolsonaro para ser eleita e dominar a situação política no país. Então eu penso que hoje nós temos uma boa situação aí. O Romeu Zema talvez no futuro vai ser colocado talvez como aquele Enéas que queria ser presidente, que o Brasil não quis, mas que poderia ser uma boa situação para o nosso país naquele tempo. Um camarada estranho, nervosinho, mas extremamente inteligente e que denunciava todas as falcatruas da esquerda no país e que poderia, de repente, fazer um bom governo. Eu tenho essa posição. Pode ser que eu esteja errado, claro, mas as evidências de tudo aquilo que eu vi no passado, no mandato de Jair Bolsonaro, e agora Flávio Bolsonaro sendo colocado como possível presidente da República, talvez não seja tão bom assim como a gente imagina. Volto a dizer, é claro, se ficar na disputa Flávio Bolsonaro contra Lula, eu sou Flávio Bolsonaro desde pequenininho. Mas se o Zema crescer nas pesquisas, eu prefiro o Zema do que o Flávio Bolsonaro.